Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo de número 6. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 10. O título da mensagem é A Armadura de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, como isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica para com todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente e como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar para a meditação,
da Santa Palavra de Deus. Efésios 6, capítulo 10, né? Efésios 6, versículos 10 a seguir, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A armadura de Deus. O Senhor nos instrui, né? De que forma nós precisamos estar armados, né? Armados para ir para a guerra, né? Guerra esta travada, né, entre espíritos e não entre homens, né? A guerra que Deus está falando aqui, do qual nós precisamos estar armados, ou seja, a armadura de Deus, né? Enquanto o homem, para ir para uma guerra de humanos, ele se arma de todo tipo de arma mortal, arma de fogo, né? Ele começa com as mais simplesinhas, né? Começa com o cacetete, um 38 na cintura, e depois vai pegando as armas mais modernas, né? E assim vai, né? E assim vai, armando até os dentes para poder enfrentar, né, o inimigo da carne. E a palavra nos instrui que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? A nossa luta é contra os principados das hostes das maldades do lugar celestiais, né? Então aqui a palavra nos instrui de que maneira nós precisamos estar armados para esta guerra, né? E é uma guerra que só termina, né, no dia que o Senhor vier nos arrebatar. Até lá é guerra constantemente, né? Mas guerra de espírito, né? As armaduras de Deus, né? Após Deus fazer as recomendações para os pais, para os filhos, para os pais, para os filhos, para os funcionários, para os patrões, aí Deus passa a recomendação, ser feita a recomendação, aqui nessa parte do qual todos nós, imbuídos no mesmo pensamento, precisamos estar juntos, né, para enfrentar o nosso pior e maior inimigo, né, aquele que é invisível, né, que nós não vemos, né, mas que está o tempo todo andando ao derredor, procurando a quem possa tragar, né, que são exatamente Satanás, os seus anjos, os demônios, seus seguidores, né, então, após instruir todos nós sobre tudo isso, né, vou voltar à leitura para que os irmãos vejam, corrida para que nós possamos entrar, né? Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então os irmãos vejam que Deus, aqui do versículo 1 até o 8, 9, Deus falou com todas as classes de gente, todas as categorias de pessoas, né? Todas as esferas, as fases, né? As gerações, né? Pai, filhos, empregado, patrão, né? Falou com todos para que todos saibam que o Senhor de cada um de nós, né, está nos céus. Para com ele não há acepção de pessoas. É claro que o meu patrão é meu senhor, né? Segundo a carne, eu trabalho para ele, né? É claro que o patrão, o empregado, é servo do patrão, que trabalha para ele, serve a ele, né? Tem dois tipos de servo. Aliás, tem três tipos de servo. Tem o servo, que é o empregado que serve ao patrão.
Tem o servo que é o servo de Deus e tem o servo que é servo do diabo. Né? Tem 3 categorias de servo. Né? Então nós precisamos nos esforçar para sermos servos de 2. Servo do patrão enquanto empregado e o tempo todo, antes, durante e depois, como servo de Deus. Né? Servo de Satanás, jamais. Né? Jamais. Né? Luta, irmãos, para se livrar das garras de Satanás. Luta porque o Senhor diz na sua palavra, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Porque as pessoas que sujeitam a Deus, né? Suportando a sua palavra, a sua sã doutrina, os seus mandamentos, né? Respeitando, lendo, entendendo, respeitando, cumprindo e fazendo, com amor, né? Com sinceridade de coração, obedecendo às leis, os estatutos, os mandamentos. Né? Então, você, a partir do momento que você pratica dessa forma, você passa a ser servo de Deus. Você pode ter seu patrão, o que for, mas você passa também a ser servo de Deus. Né? E Deus nos instrui dizendo, né? Aqui a partir de Efésios 6,10, já falou com todos nós, a armadura de Deus. No demais, quer dizer, já falou tudo para trás com cada um, e agora o que resta para que cada um precisa fazer é, quer dizer, além disso, o Senhor recomendou aqui, do versículo 1 até o 9, né, além disso, e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que a expressão dessa forma, e no demais, irmãos meus? Porque Deus usou aqui o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo para falar com a igreja daquela época e esses anos todos e conosco nos dias de hoje e eternamente. Né? Quem falou essas coisas todas foi o apóstolo Paulo, né? Um varão dos mais usados nas mãos de Deus para pôr em todos os sentidos, né? Principalmente na escritura da obra de Deus, né? Usado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Através das divinas revelações, né? E aqui Paulo fala, né? Além do mais, irmãos meus, né? Porque foi ele que deu as instruções anteriores dada por Deus, né? Deus usou ele, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? É uma força inabalável, né? É uma força que não tem nada que rompe esse poder. Né? Eu costumo dizer sempre, contra a força de Deus não existe defesa. Eu falo muito isto. Contra a força de Deus não existe defesa. Quando Deus quer, não há quem possa impedir. Ele mesmo diz, né? Operando eu, quem impedirá? Né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Oro muito falando com Deus. O Senhor é um Deus que tudo sabe. O Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor pode todas as coisas. Né? E Paulo nos alerta dizendo, nos instruindo, falando, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? O diabo é tão astuto, irmãos, que ele fica o tempo todo nos observando. Né? Observando o tempo todo. Né? Fica observando o nosso procedimento, tudo aquilo que nós fazemos, ele fica ao longe. Ele não fica encostado, não. Porque encostado no homem e mulher de Deus está os anjos do Senhor. Ele está encostado. Né? Ele está encostado. O Espírito Santo está em nós. O anjo do Senhor está ao nosso lado. E o diabo, Satanás, demônios, com seus seguidores, estão ao derredor, um pouco mais longe, né? Nos observando. A de Deus fala uma outra mensagem, né? Para que nós tenhamos cuidado.
tenhamos cuidado, vigilância, em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, vigiando com orações e súplicas ao Senhor, né? Para que o diabo jamais tenha poder sobre nós, né? Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, né? Então vocês sabem que tragar é igualzinho você puxar a fumaça de um cigarro, né? Você puxa a fumaça, você engole aquele caminhão de fumaça, depois você solta aquilo pelas narinas, né? O diabo, ele faz isto com quem o Senhor permitir que ele faça, com quem dê lugar para ele, né? Com quem rejeitar a Deus e sujeitar o diabo, fazendo a vontade dele. Ele manipula da forma que ele quer, que ele bem quer. A pessoa faz tudo que não presta, né, fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus, você está automaticamente resistindo ao diabo e ele jamais terá poder sobre você, né? Ele não tem poder sobre nenhum de nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? E Cristo entra no nosso coração e nos assume de corpo, alma e espírito. Então o diabo não tem poder algum sobre nós. E é disso que a palavra está falando, né? E ele é tão astuto que o Senhor nos alertou dizendo, né? Quando o Senhor enviou os apóstolos 2 a 2, naquela primeira missão, o Senhor deu poder a eles, né? É o poder que o Senhor dá aos seus servos hoje, aquele que serve a Deus com sinceridade de coração, com temor e tremor, né? Deus deu esse poder para os apóstolos naquela época e para os seus apóstolos e concedeu a todos nós para toda a eternidade até o dia da sua vinda, né? E o Senhor disse nas recomendações que o Senhor Jesus fez aos seus servos, aos seus apóstolos, 2 a 2, né? Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por quê? Porque a ovelha é mansa, a ovelha é humilde, a ovelha não ataca, em hipótese alguma. A ovelha, ela só foge, ela só se entrega, ela nem berrar, ela não berra, né? E os lobos atacam, e atacam com ferocidade, exatamente para tragar a carne das ovelhas, né? Mas o Senhor nos deu poder para que nós vamos nos livrar, né, das astutas ciladas do diabo. Ele faz armadilha, ele arma armadilha, mas o Senhor nos deu poder para que nós possamos nos livrar dele e sem temer a ele, e sim temer a Deus. Enfrentar ele, mas enfrentar como? Jejum, oração, lendo a palavra de Deus, obediência a Cristo e a sua palavra, né? Então, de modo que é dessa forma que nós temos esse poder, né? Então, o Senhor falou para os seus apóstolos, né? Além de falar, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, o Senhor disse para eles, né? Eis que vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha que coisa tremenda, né? Eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Seja simples como a pomba, e seja astuto como a serpente. E agora vai cumprir o ir de Jesus. Então, o mal não lhe toca, irmãos. O mal não lhe toca, irmãs. Se você andar dessa forma, você estará revestida do poder de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.